E aí pessoal, tudo certo? Bom, quando eu criei esse canal, eu sabia que o termo huguenote ele não era tão conhecido. O que por um lado era bom para criar uma identidade única, mas por outro lado, dificultava para as pessoas entenderem sobre o que era o canal. Mesmo as pessoas da igreja às vezes não sabiam e me perguntavam o que significava o termo huguenote. E se você acompanha outros vídeos desse canal, você deve saber que os huguenotes eram os protestantes franceses do século XVI. Mas, beleza, isso responde uma parte só, porque o que significa exatamente o termo huguenote? Muita gente já parou pra perguntar e assim, eu sinto decepcionar, mas ninguém sabe ao certo. Mesmo os historiadores eles estão discutindo aí há séculos sobre o que realmente significa. É uma série de perguntas. De que idioma essa palavra veio? Será que é de uma raiz francesa, uma raiz alemã? Será que era um termo pejorativo? Será que tinha uma origem política, uma origem religiosa? Enfim, são muitos questionamentos e eu espero que ao final do vídeo eu possa estar esclarecendo pelo menos uma parte deles para vocês. Então, acompanhe comigo esse debate que percorre séculos de história. Antes de partir para a discussão, eu acho muito importante destacar a relevância desse tema. Para algumas pessoas, pode até parecer um debate assim inútil e que tem pouca importância, pouca relevância. Mas para os estudiosos é muito importante saber a origem das palavras, justamente porque elas não apenas expressam um pensamento, mas elas também constroem toda uma realidade social. Todos os termos que nós utilizamos, eles carregam uma série de aspectos sociais, econômicos, religiosos, culturais, enfim, uma série de outros fatores que eles vão impactar como nós vemos os objetos ao nosso redor, as coisas que existem, mas principalmente também como nós vemos as pessoas, como nós vemos os grupos que existem na sociedade. Será que esses termos eles são pejorativos? Será que eles focam em características específicas que podem até mesmo construir o nosso imaginário e influenciar como nós estamos formando as nossas opiniões? Pensar sobre isso é muito importante. Esse estudo sobre a raiz das palavras é conhecido como etimologia, vindo do grego etimon, que significa verdade. Então, de forma literal, o estudo do verdadeiro. E é interessante que os etimologistas, os linguistas, eles remontam então a vários idiomas, justamente porque há uma intercambiabilidade de termos. No português a gente tem a palavra, por exemplo, abajur, que vem do francês, e também remontam a raízes históricas, geográficas, enfim, inúmeras explicações para entender de onde surgiram as palavras que nós utilizamos. E o mais interessante também, ao notar sobre tudo isso, é ver como que os termos eles podem ser ressignificados. Então eles começam de uma forma e acabam se tornando totalmente outra ao longo do tempo, que foi o que aconteceu com o termo huguenote. Mas enfim, dada essa introdução, vamos às teorias. A primeira teoria, e a mais comum, defende que a origem da palavra huguenote vem de uma raiz política, especialmente de duas palavras alemãs, Eid e Genossen, que significam pacto e participantes. Quando juntas, elas poderiam então significar confederação, liga ou participantes da aliança. E ela era usada principalmente para denominar na Suíça o pacto que existia entre os cantões, o Eidgenossenschaft, ou seja, o juramento comum. Lembrando que a Suíça, nessa época, ela não era um estado unificado. Ela era, na verdade, uma república, chamada de República Helvética, formada por diferentes províncias que se chamavam de cantões e que se uniam justamente nesse contrato comum. Como fundamento para essa teoria, existem algumas evidências históricas. Um historiador suíço identificou no século XVI um grupo de pessoas lá de Genebra, ou seja, cidade falante de francês, que se uniam politicamente com moradores de Berna, que era uma cidade suíça falante de alemão, que se chamavam de Eidgenots. Além disso, tinha uma freira contemporânea à época da Reforma, chamada de Jeanne de Jussy, que identificou um grupo de genebrinos ligados à política, que se chamavam de Engenots. Etienne Paquier, escritor contemporâneo da época também, chegou a dizer que a palavra huguenote derivava de uma expressão suíça que era enquenot, referente a sediciosos, revoltosos, ou seja, rebeldes políticos que contestavam o governo. Huguenot, Aignos, Eguenot, Guenot, Equenot e Aigenot eram todas palavras pejorativas utilizadas pelos suíços em torno ali de 1519 e 1536, como observado pelo historiador Henri Neuf. E todas elas eram referentes principalmente à oposição política dos genebrinos contra o Ducado de Saboia, que era um território que exercia até então uma política imperialista contra a cidade. A transformação dessas palavras, que tinham pronúncia e escrita muito variável, para a palavra huguenote, como nós conhecemos, poderia ter vindo pela influência do nome de um dos líderes políticos mais influentes e dominantes ali do cenário de Genebra, o Besançon Hugues,
que era chefe do conselho e que comandava a resistência da cidade contra o ducado. Em suma, a teoria mais aceita afirma que a palavra derive da Suíça com uma influência do idioma alemão. Mas então, como é que os franceses poderiam vir a adotar uma palavra variante dessa? É importante lembrar que a Suíça, nesse contexto, ela era um polo muito importante para os reformados franceses, justamente por servir de refúgio para todos aqueles que sofriam perseguição religiosa na França, então partiam para a Suíça em busca dessa liberdade, e também de lá que partiam os principais líderes espirituais do movimento. O próprio João Calvino, que era a principal mente do movimento reformado, estava sediado em Genebra. Depois viria também Teodoro de Beza, o seu sucessor, que continuaria ali coordenando os sínodos. A Suíça, então, ela tinha uma proximidade espiritual, geográfica e linguística, no caso especificamente de Genebra, que falava francês e também outras cidades ali. Então, não era muito surpreendente que, de alguma forma, os franceses pudessem adotar uma palavra derivada da Suíça. Essa teoria sobre a palavra do Eidgenossen foi identificada pelos historiadores no século XIX, mas ela tem alguns problemas do ponto de vista fonético e histórico. Alguns linguistas do século XX perceberam que não seria possível uma transição fonética natural do termo Eid para U, como nós conhecemos do termo huguenote. Isso violaria, então, algumas das regras linguísticas que eles identificaram das origens das palavras daquele contexto. Mais do que isso, a influência do termo, do nome de Besançon Hugues não seria suficiente para explicar, justamente porque, embora Hugues estivesse ligado à resistência, ele era um dos principais opositores da reforma no contexto genebrino. Então seria um pouco estranho usar o nome dele para se referir aos protestantes. Além disso, apesar de toda essa proximidade com a Suíça que eu falei, a historiadora Janet Gray afirma que não seria muito compatível com o crescente nacionalismo francês e nem mesmo com o perfil da Igreja Reformada Francesa depender de uma identidade estrangeira. Ou seja, desde o começo, eles estavam sempre buscando mais autonomia, formaram seus sínodos ainda em 1559, eles estavam sempre buscando construir uma identidade própria. Então, não seria muito conveniente que eles adotassem como identidade principal, como principal característica, um termo que viesse de um país estrangeiro, por mais próximo que fosse, como no caso da Suíça. E além disso, apesar de todo esse benefício eclesiástico que a Suíça trazia, politicamente se tornava cada vez mais complicado, e seria até mesmo mais conveniente que eles se distanciassem de toda essa rebelião política. Associar o termo deles, o nome deles, com o termo referente a rebeldes políticos, não era muito adequado no contexto das guerras civis. Apesar do termo huguenote não ter surgido com os próprios reformados, eventualmente eles adotaram esse termo, inclusive o tornaram um símbolo de orgulho, parecido com o que aconteceu com os cristãos ali na era primitiva. Apesar de não ter começado com eles, para eles adotarem esse termo, não era muito conveniente que fosse de uma raiz referente à rebelião, referente à disputa política. Não era muito conveniente no contexto das guerras religiosas, onde eles eram constantemente acusados de serem submissos. E nessa linha, é muito estranho que justamente esses termos referentes aos opositores políticos na Suíça, eles começam a cair em desuso justamente mais ou menos entre 1540. Ou seja, é muito estranho que no momento onde mais seria apropriado fazer essa correlação do ponto de vista dos católicos, esses termos começam a desaparecer. Mais fica aqui o destaque de que essa continua sendo a teoria mais aceita pelos acadêmicos de modo geral. A segunda teoria foca numa origem religiosa, e associa o termo principalmente a hereges de todo tipo. O professor Jean-Henri Morin, da Universidade de Genebra, afirmou que o cerne da palavra está no trecho gnos, ou gnot, que no contexto suíço significa unido. A palavra, então, Ungenot seria nada mais nada menos do que separado, desunido, esse indicando a negação. E era uma palavra usada justamente contra aqueles que quebravam seus votos monásticos, isso mesmo antes da reforma. Então eram aqueles que se separavam do monastério, se separavam do convento. Eventualmente, os protestantes que se separavam, eram vistos como cismáticos da igreja, passaram então a ser chamados de Ungenots. Tem também uma explicação de Rinoff de que os alemães chamavam os genebrinos de Engenots. E, como os genebrinos se tornaram calvinistas de modo geral e passaram a converter os franceses, essa palavra teria se estendido a todos os hereges daquele país. Tem ainda uma explicação referente a esse contexto de heresia que é muito interessante, mas que é muito improvável. Alguns ainda identificam uma derivação do nome de John Huss, que era um reformador boêmio do século XV que foi condenado pelo Concílio de Constança. Eu tenho um vídeo só sobre ele, se você tiver interesse em saber mais. Eu conto toda a trajetória dele, desde ali das pregações contra as indulgências até o martírio. É muito interessante. Enfim,
o John Hus ele era um pré-reformador, ou seja, ele veio antes da Reforma Protestante exatamente, e justamente por isso todos os protestantes ali no começo eles começaram a ser acusados de serem hussitas, seguidores de Hus. O próprio Lutero foi acusado de ser um hussita em um dos debates que ele participou. Então, nessa explicação, o termo huguenote viria de uma derivação da expressão les guenons de Hus, ou seja, os macacos de John Hus, algo bem ofensivo, mas que era comum no contexto das disputas religiosas ali. E por mais interessante que seja essa explicação, ela é bem improvável, não tem tanta base documental e, infelizmente, não há como ter muita comprovação. Em resumo, essa explicação de origem religiosa, embora ela pareça ser mais provável do que a origem política, não tem tanta base documental. Os documentos que nós temos, eles já são considerados tardios, ali de 1560. Já era um movimento onde o movimento huguenote ele já estava mais consolidado, então não são suficientes para explicar essa raiz propriamente dita. Mas é muito interessante perceber justamente que nesse começo do movimento reformado, todos eram conhecidos como lutherians, ou seja, luteranos. Era um hábito da Igreja Católica de nomear os seguidores de uma heresia com base no seu líder principal. Então, por muito tempo, esses dois nomes coexistiram, as pessoas não viam diferença nos protestantes. É por isso que essa teoria aqui vê uma conexão maior com a palavra heresia do que os confederados políticos se torna improvável. A terceira teoria foca numa combinação de palavras que teria dado origem ao termo huguenote. Ali na fronteira da França com o condado de Flandres, onde hoje é a Bélgica, havia um grupo de pessoas que estudavam as escrituras reunidos em suas casas, e eram chamados de Huisgenoten, ou seja, irmãos de casas. E essa visão é adotada por Owen Roche em sua obra Os Dias dos Justos, a história dos huguenotes, em que ele afirma: galicizada, ou seja, tornada em francês como huguenote, geralmente usada depreciativamente, a palavra se tornou, durante 2 séculos e meio de terror e triunfo, um símbolo de honra e coragem persistentes. Essa palavra teria se associado com o do termo confederado na Suíça, do Eidgenossen, e eventualmente originado o termo huguenote. Porém, embora também seja muito interessante e bastante adotada na academia, não há uma explicação muito clara dessa transição do holandês para o francês. Então, do ponto de vista mais fonético, mais da palavra mesmo, né, nem tanto da raiz histórica, não temos uma comprovação muito evidente, embora seja uma explicação bastante plausível. A quarta teoria explica a origem do termo como uma derivação de nomes de figuras francesas. Ela é até um pouco engraçada porque ela é mais intuitiva e simples do que as outras. Porque quando se ouve a palavra huguenote, qual que é o primeiro nome que vem à sua mente? O nome Hugo, claramente. E é com base nessa semelhança que franceses contemporâneos remontaram então a origem da palavra a figuras históricas francesas, muito provavelmente o rei Hugo Capeto, que era visto como um rei leal por muitos, mas também um rei muito controverso, como vai ser visto mais para frente. Havia uma lenda urbana, como testificado pelo historiador Renier de Laplanche, de que a alma de Hugo Capeto, ao invés de ter ido para o purgatório, tinha ficado rondando as ruas à noite, assombrando as pessoas. E como os protestantes eles se reuniam em segredo, principalmente à noite, os padres fizeram essa associação e começaram a chamar os protestantes de huguenotes, fortalecendo essa retórica deles de que os protestantes realizavam assembleias secretas cheias de rituais maléficos, enfim, muito comum ali nesse contexto de disputa. 3 fontes são notáveis. A primeira delas é Henri Etienne, um contemporâneo que em sua obra Apologie pour érudite afirma que um padre, em 1566, pregava contra os luteranos e defendia vigorosamente que os protestantes passassem a ser chamados então de huguenotes, por se reunirem à noite como o Le Roi Hugon, ou seja, o rei Hugo, que dava o nome ao portão da cidade de Tours. Um outro autor, Pierre de Laplace, um ano antes, em 1565, afirma a mesma coisa sobre os huguenotes, dizendo que eles se reuniam no bairro próximo ao portão da cidade. O poeta protestante Agrippa d'Aubigné conta uma história muito parecida, só que ele substitui o Hugo. Não é mais Hugo Capeto, ele identifica uma associação com o Conde Hugo, que era um conde local maléfico e mal falado, e que também teria dado nome ao portão da cidade de Tours. A historiadora Janet Gray, autora do artigo que fundamentou esse vídeo de modo geral, ela vê essa teoria como a mais provável, e chama esse grupo de autores de Groupe Touraine, porque todos eles remontam a origem do nome huguenote para a cidade de Tours, que foi muito importante no contexto das guerras religiosas. E essa teoria, ela tem alguns pontos falhos no fato de que se baseia principalmente num senso comum e lendas que são pouco verificáveis hoje em dia, se baseia nesse contexto todo da figura do rei Hugo, se baseia num portão que
não se sabe ao certo a quem homenageava, mas a historiadora Gray, ela ainda vê essa teoria como a mais provável, porque ela é que melhor compatibiliza ali, é que melhor coaduna com a tendência nacionalista da França do século XVI, já que seria muito mais provável que os dissidentes religiosos fossem nomeados com base em tradições nacionais, internas, do que extrair fontes das nações fronteiriças. E eu acho que a explicação dela faz bastante sentido, já que nesse período, embora tivesse sim palavras importadas de outras regiões, era muito mais comum que as palavras surgissem dentro do próprio cerne ali da comunidade. E essas palavras teriam então muito mais apelo e se difundiriam muito mais rápido. Mais do que isso, a Gray enxerga que essa teoria é que melhor explica até mesmo a intriga que havia no contexto político ali da época. A casa dos Guise, que eram ultracatólicos, defensores da fé romana contra os protestantes, tinha como seu maior inimigo a casa dos Bourbon, que eram defensores do lado protestante. E no meio dessas duas casas, desses dois adversários, estava a casa reinante dos Valois, que eram descendentes do rei Hugo Capeto, que no século X foi eleito rei no lugar de Carlos de Lorraine, que era o nobre da onde descendia o ramo da casa dos Guise. Ou seja, havia uma disputa dinástica nesse contexto. E os Guise afirmavam que o direito deles sobre o trono sobrepujava o direito dos Valois, justamente porque os Valois descendiam de Hugo Capeto no século X, enquanto os Guise teriam vindo de Carlos Magno, que era esse rei extremamente importante para os francos, ali que instaurou o Império Carolíngio e fez a França realmente surgir como uma potência. Os Guise então usavam dessa narrativa para deslegitimizar o monarca reinante e reclamar o seu próprio direito sobre o trono. Pela lei francesa, essa alegação ela era inválida, porque Carlos de Lorraine morreu sem um sucessor, um herdeiro masculino, então não teria como garantir a sucessão, mas para a retórica deles era muito importante, e era muito conveniente que acusassem os protestantes esses que constantemente se diziam submissos ao rei de Valois, que constantemente se afirmavam súditos fiéis, que não eram traidores da nação. Era muito conveniente que acusassem esses protestantes de serem pequenos hugos, huguenotes. Esse ots, sendo muito comum nos nomes como Margot, Janot, é um diminutivo mais de zombaria mesmo, um diminutivo para reduzir a pessoa. Então eles eram pequenos hugos. Seria esse o significado do termo, de forma bem pejorativa mesmo. Não só referente mais à questão das lendas ali, mas até mesmo da sua fidelidade ao rei que descenderia do Hugo Capeto. Ou seja, eram pessoas submissas a um rei ilegítimo. Nas palavras de Gray, o apelido Huguenote denotava zombaria, ridicularização e o insulto humilhante àqueles que defendiam um rei corrupto e ilegítimo. O veredito da historiadora, portanto, é de que a origem do nome remonta à cidade de Tours, em conexão com o nome do rei, e dali se espalhou para outras cidades vizinhas. É a única teoria, na visão dela, que explica o porquê esse nome era visto como pejorativo, como ele passou a ser visto como símbolo de honra e como ele se espalhou tão rapidamente pela França, conectando o passado histórico com o presente cenário político. Além da discussão etimológica, se discute quando esse termo se popularizou pela França. E é consenso que, no começo, todos os protestantes eram chamados de luteranos, justamente por causa dessa conexão com a figura de Martinho Lutero. Mas tem uma carta muito interessante de Beza para Bullinger, em 1561, que mostra que esses nomes já estavam em transição, ou seja, eles estavam andando lado a lado, as pessoas estavam criticando os protestantes e criticando os luteranos, ou huguenotes, como eles estavam chamando. É uma carta bem interessante que testifica essa mudança. E até 1574 é encontrado registros onde existe essa intercambialidade de termos. Por exemplo, Catarina de Médici, a rainha-mãe, ela nunca fez uma distinção muito clara. Para ela, eram todos iguais. Na verdade, inclusive, tem um registro que, na visão dela, os huguenotes eram a mesma coisa que os cátaros, que eram hereges medievais. Então, para eles, era tudo a mesma coisa, tudo da mesma laia. É muito interessante notar essa semelhança, até que eles realmente entendessem que havia uma diferença doutrinária, uma diferença na nomenclatura desses grupos. A grande mudança só aconteceu depois de 1560, com a conspiração de Amboise, quando os nobres protestantes se reuniram para tentar um golpe de Estado, sequestrando o rei Francisco II para forçar ele a parar com as
medidas restritivas que ele estava impondo. Era uma série de edictos que estavam restringindo a liberdade religiosa e os protestantes se reuniram para tentar esse golpe de Estado. Ele falhou, os protestantes foram acusados de traição, muitos foram executados, centenas deles foram mortos e aumentou muito a inimizade entre as duas facções. Foi um ponto de virada nas guerras religiosas e totalmente determinante na história dos huguenotes. Etienne Paquier, em seu diário, ele registra que antes dessa conspiração, poucas pessoas usavam esse termo, mas depois dela, realmente, os huguenotes começaram a ficar conhecidos nacionalmente dessa forma. Então, temos aí um ponto de virada, um momento, um pivô muito importante na história, que foi quando aconteceu essa mudança. O chanceler humanista Michel de L'Hopital, que tentou por anos pacificar os dois grupos, proferia ao final daquele ano que abandonemos todos esses nomes diabólicos, luteranos, huguenotes, papistas, termos que os dois lados utilizavam constantemente para se atacarem. Inclusive, vale dizer aqui que os protestantes não ficavam calados sendo acusados pelos católicos. Eles não eram apenas os únicos ofendidos, eles realmente também usavam outros termos pejorativos contra os católicos, principalmente romanista e papista. A grande diferença é que os católicos não aderiram a esses termos, enquanto os protestantes eventualmente aceitaram e, inclusive, tomaram esses termos como identidade própria. Nessa época, os ataques midiáticos eram feitos por panfletos espalhados pela cidade. Em um desses ataques, os Guise, em 1562, associaram o termo Aignos, referente justamente aos opositores políticos de Genebra, como eu falei lá no começo do vídeo, aos protestantes franceses, os huguenotes. Então, depois de anos, eles realmente associaram os dois termos para fortalecer a retórica deles de que eram rebeldes, sediciosos, revoltosos, que precisavam ser contidos pela força do Estado e exterminados em prol da unidade e paz da nação. O que calhava muito bem pro discurso dos Guise, que infelizmente depois vai acabar resultando no massacre de São Bartolomeu. Portanto, embora não se saiba como e quando o título huguenote surgiu exatamente, sabe-se que ele só se tornou popular depois de 1560, quando os católicos franceses começaram a utilizar desse termo para denominar os seus opositores, que então aceitaram essa palavra e utilizaram como símbolo de orgulho. E é interessante como é que esse termo foi ressignificado. Depois, até mesmo o Saltério de Genebra, de 1539, usado por Calvino, foi chamado de Saltério Huguenote, mostrando que realmente essa palavra deixou de ser apenas uma ofensa para significar toda uma identidade. E adquiriu justamente todo esse legado histórico, associando pessoas descendentes dos huguenotes até hoje. Eles usam esse termo, sangue huguenote, tem uma igreja huguenote nos Estados Unidos, enfim. Se tornou um termo totalmente ressignificado. Como podem ver, tem várias teorias, muitas nuances envolvendo um termo huguenote. Quem diria que uma só palavra daria tanta discussão histórica, mas é muito interessante ver tudo isso. E é mais curioso que o Etienne Paquier, desde a época dele, ele diz que tinha discordâncias sobre a origem, então é algo que percorre séculos e talvez nunca seja realmente solucionado, infelizmente, para todos nós que nos interessamos por esse lado da história, mas é muito curioso acompanhar toda essa discussão. Eu acredito que não ficou muito claro a minha posição sobre tudo isso, mas eu acho que a explicação da Janet Gray, ela faz muito sentido, e no começo eu achava até um pouco improvável que tivesse essa derivação de nomes, mas vendo todos os argumentos dela, no artigo inclusive que vai estar aí embaixo, já que esse artigo foi basicamente responsável pelo roteiro de todo esse vídeo, de modo geral, vale muito a pena vocês lerem. Vendo todos os argumentos dela, fez muito sentido e eu acho que realmente é bem mais provável que venha dessa linhagem do rei ou Capeto e tudo mais. Mas, quem sabe, mais pra frente, outros historiadores não revisitem esses assuntos e tragam outras teorias. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Eu tenho tentado voltar com mais frequência. Está difícil, mas eu pretendo voltar com outros vídeos. Eu tenho preparado outros roteiros. Confira também as outras mídias do canal, o Facebook e o Instagram. E é isso. Eu espero... é muito importante. Confira também o site. Eu vou publicar com mais detalhes todo o contexto desse vídeo, já que escrito fica bem mais fácil de incluir todos os detalhes e as referências. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.